Somos a Norte em Foco, um portal de notícias com foco na região norte do país. Com nossa equipe de jovens experientes e qualificados, oferecemos um conteúdo variado sobre política, economia, cultura e esportes. Nosso portal é fácil de usar e acessível, garantindo uma experiência agradável para nossos usuários. Além disso, estamos presentes nas redes sociais. Norte em Foco é sua fonte confiável de notícias da região norte. Visite nosso portal www.norteenfoco.com.br e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Norte em Foco. Agilidade e precisão na notícia. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do portal Norte em Foco. Eu sou Gabriela Alves e nós iniciamos o programa Conexão Política dessa terça-feira. E todas as semanas nós estamos aqui sempre com um convidado especial para falar sobre a política aqui do Amazonas, né? Lembrando que nós estamos aí num ano importantíssimo, ano de eleição, e as movimentações políticas aí nos bastidores já começaram e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E o nosso convidado de hoje é o Coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, figura importantíssima da direita aqui no Amazonas e atualmente presidente municipal do Partido Progressistas. Coronel, seja bem-vindo aqui ao programa Conexão Política. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde a você, boa tarde a toda a audiência, você que está nos acompanhando. Estamos aqui à disposição para podermos colaborar aí dentro desse processo todo. A gente agradece mais uma vez aqui a sua presença, né, o senhor ter aceito aqui esse convite para a gente falar aí sobre os últimos acontecimentos. Vamos lá. Bom, Coronel, o senhor, como eu falei, é uma figura aqui da direita no Amazonas, né, muito importante, é amigo aí próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e recentemente saiu do PL, que é o partido do presidente, depois aí uma série de conflitos. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, que já acompanham o senhor, gostaria que o senhor respondesse para a gente o que foi, né, que causou essa saída do PL. A gente viu que teve uma série de conflitos inicialmente com o deputado federal Alberto Neto, depois teve uma aproximação e o senhor também teve alguns conflitos ali com o presidente estadual da sigla, que é o Alfredo Nascimento, né? O que aconteceu de fato? Bem, na realidade, eu vou resumir com as minhas últimas palavras. O presidente estadual do PL, que é o Alfredo Nascimento, ele é um grande, na minha percepção, sabotador da direita e inimigo número 1 da direita. Baseado em que eu falo isso? Baseado na história política dele. Sempre foi uma pessoa ligada à esquerda, pertence a esse grupo que sempre dominou na política local e, no nosso entendimento, com fatos comprovados, nunca foi a favor de uma união da direita, porque tem os interesses pessoais dele, na pessoa de presidente estadual, porque, me diga assim, quem é que sai de uma eleição, qual partido que tem um candidato que sai de uma eleição majoritária com 52% dos votos da capital e que praticamente se credencia de uma maneira em condições favoráveis para uma próxima eleição e esse camarada, o presidente do partido, claro, o Alberto é uma estrela do partido, no sentido de que é o deputado federal que o partido tem, mas jogando o jogo dos interesses pessoais do presidente do partido, que simplesmente sempre jogou com a política velha, com os parceiros que ele tem, e não com a política que realmente, no nosso entendimento, o presidente tem para o estado do Amazonas. Então, jogou com seus interesses. Houve, no momento, ali, algumas divergências minhas com o deputado Alberto Neto, que, na realidade, foram causadas exatamente pela postura do Alfredo Nascimento, que, no final, a gente deixou isso muito bem claro, sempre sabotou a direita, fazendo acordos
com os aliados que ele tem, em benefício sempre, claro, não é partidário, isso daí são negócios que existem nos bastidores, e isso chegou no momento em que as palavras, o discurso deles, e aí também, né, do deputado Alberto, a população vê que é uma grande incoerência. O cara fala assim, olha, a direita está unida, mas que direita? Porque a vida política do presidente do partido estadual nunca foi de direita. E não adianta ele dizer que é de direita, porque nunca foi, a população não reconhece. E exatamente dessa maneira. E agora nós estamos assistindo, como assistimos recentemente, se fala a direita está unida, mas que direita? A direita do faz de conta, porque recentemente o deputado Alberto, que é o presidente da Municipal, ele simplesmente, de uma maneira totalmente, eu diria assim, para usar palavras bem suaves, né, deselegante, para não falar outras coisas, ele tirou uma deputada, que era presidente da Municipal, que já deveria ser, na realidade, a presidente da Estadual. Porque a deputada Débora, ela é a única deputada estadual do PL. Ela, por dever de justiça, deveria ser, no mínimo, a presidente do PL estadual. Mas o Alfredo Nascimento, esse é outro, veio de desentendimento entre a gente, que me fez sair, escolheu uma senhora que não tem mandato, não tem projeção política nenhuma, e é uma incoerência porque sempre nos partidos políticos, e dito por ele mesmo para mim, quem tem voz é quem tem mandato. Então, a deputada Débora seria, né, dentro de um processo mais natural... Mais adequada ali para o cargo, né? Adequado. Aí foi colocada como presidente da Municipal. E o Alberto, agora, dentro de uma canetada, porque é um direito dele, é um direito do Alfredo também, só que não tem coerência no discurso, né? Simplesmente tirou a deputada que tem mandato e colocou na presidência a filha, que é uma pessoa que também chegou agora no partido, não tem mandato, isso para tentar nos retaliar. Coronel, sem motivo nenhum, sem avisar a pessoa, o que é uma deselegância. Então, por aí você vê que é um discurso meio de esquerda. Não Só é um para contextualizar aqui para quem está acompanhando a gente, né, no caso, a deputada estadual Débora Menezes, que é sua filha, ela estava como ali presidente do PL Mulher, né, um movimento municipal. Já deveria ter sido até estadual, como eu falei. Então, o deputado, nesse final de semana, num poder discricionário que é dele, sem avisá-la, que é extremamente deselegante, para não falar outras palavras, retaliando. Ela não fez absolutamente nada, quem tem que justificar é ele, os critérios foram deles. Fez assim uma atitude até de nepotismo, tirou a deputada que tem mandato e colocou numa função partidária a filha. Então, fica um negócio muito complicado. Coronel, não pode dizer a que gente... está unido, né? Exatamente. União do faz de conta. A gente viu no início do ano algumas declarações aí, essa intenção até de ter uma chapa puro sangue entre o senhor e o deputado Alberto Neto, né? E aí a gente viu algumas declarações suas, deles também, que tinha essa intenção de ter uma chapa puro sangue aí do PL. O que aconteceu? Você falou, no caso, que teve um movimento do Alfredo Nascimento, né, que isso teria sido o ponto principal para a sua saída do partido, mas que movimentos teriam sido esses? Porque a gente via que tinha uma intenção ali dessa união sua com Alberto Neto. Ele chegou a dizer que não seria vice, né, que de forma nenhuma seria o vice nessa chapa, mas a gente via ali que tinha aquela intenção, pelo menos cabeça de chapa, e o senhor via como vice esse movimento. Não, são duas coisas diferentes. Nós tivemos algumas divergências durante o desenrolar do ano, porém, no final do ano, houve uma intenção do presidente Bolsonaro. O que eu estou falando aqui foi dito pelo Alberto Neto. E, claro, como foi um acordo feito conosco, eu sabia do acordo, eu estou falando para você, estou explicando para você que está nos escutando, mas quem fez a divulgação foi o Alberto Neto. Então, tivemos uma conversa com o presidente Bolsonaro, vocês dois? Não, o Alberto, eu e ele, e fizemos um acordo de lançar uma chapa puro sangue. O Alberto sendo o candidato a prefeito e eu sendo o vice-prefeito. Foi acordado por mim, foi acordado pelo Alberto
e foi chancelado pelo presidente. Por isso, aí eu digo para você que está nos escutando, no dia 11 de janeiro, 11/12, o Alberto exatamente falou disso publicamente. Ele deu publicidade. Ele deu publicidade. Então, quando ele deu publicidade, ele disse, olha, tivemos uma conversa com o presidente Bolsonaro, eu vou ser o candidato e o Coronel Menezes aceitou a ser o vice dessa chapa puro sangue. Então, quem deu publicidade foi o Alberto. E aí o julgamento fica por parte da população. A gente sabia que o Alfredo Nascimento tinha acordos, para não falar outras palavras, com o atual prefeito. Por isso que eu digo, sempre sabotou essa união. Aí vem a segunda parte. Lá no lançamento da pré-candidatura dele, do Alberto, ele simplesmente não me ligou para que eu estivesse presente por pressão do Alfredo Nascimento. Estou justificando exatamente o que você está me perguntando. Ele não me ligou, ele não me convidou para ir lá. Ele me mandou um card 1h da manhã, isso não é um convite. E aí vem o seguinte, ele falou, não, olha, aí com relação à chapa puro sangue, que ele foi questionado, ele falou, não, a gente vai ver e quem sabe, porque precisa de um vice, pode ser de um outro partido. Já foi uma inverdade, para não ser uma mentira, porque ele tinha acordado que seríamos nós, mas o Alfredo Nascimento trabalhou pelos bastidores com o Valdemar da Costa Neto para que essa chapa não se viabilizasse. Esse acordo, coronel, que vocês fizeram com o presidente, ele chegou de que forma para o Alfredo? Porque ele é o presidente estadual do partido, né? Olha, como é que foi essa... Olha, eu não sei, isso aí eu já não tenho a situação, olha, conversamos com o presidente Bolsonaro, o Alberto conversou, eu conversei, e aí, claro, o presidente deve ter... ele é o presidente de honra do partido, deve ter falado com o presidente do partido, que é o Valdemar da Costa Neto, que chega no Alfredo Nascimento, isso aí não é uma situação para a gente. Agora, se o Alberto Neto deu publicidade, com certeza o Alfredo Nascimento deveria ter conhecimento. Se não, tem alguma coisa errada. E não com a gente, com a publicidade que o Alberto deu, falando, inclusive, que nós éramos vice e tínhamos aceitado, porque ele me convidou para ser vice e eu aceitei. Então, lá na frente, o camarada vai falar, não, veja bem, a gente tem que escolher o vice lá na frente, aí a população pode fazer o julgamento do perfil do candidato. O senhor chegou a ter algum diálogo aí com o Alfredo Nascimento durante esse período, para saber o que estava acontecendo, se ele realmente teve essas reuniões aí com o prefeito Davi Almeida? Não, até porque parece que ele tinha saído, né? Estava de férias, estava fora de Manaus, não me chamou para nada, então eu também tínhamos acertado. O Alberto aqui, olha bem, quando você é o majoritário, é você que fica com esse papel de fazer exatamente os contatos. Você, na condição de vice, você só tem que... Se você se pronuncia na frente do majoritário, fica sendo uma indelicadeza. Então, a população tem que fazer o julgamento de quem falou a verdade e quem não está cumprindo as coisas que foram acordadas. E é exatamente isso. E não tem como desdizer ou falar alguma coisa diferente, porque quem tornou público foi somente uma pessoa. E é exatamente essa incoerência que a gente sempre tem mostrado que está acontecendo. Coronel, e como foi que o senhor levou essa sua saída e essa notícia da saída do PL para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Qual foi a reação dele? É muito simples. O presidente sempre, da minha forma, eu sempre fui muito leal, muito direto com qualquer pessoa. E com o presidente muito mais, porque nós temos uma amizade de 40 anos. Ele sabe exatamente, a noção dele é clara do que acontece, do papel que o Alfredo Nascimento tem aqui na cidade de Manaus, da rejeição que ele tem. Eu até falei, olha, o Alfredo Nascimento é um defunto político. Não adianta a população... O Alfredo, quando terminou lá a prefeitura, ele prometeu fazer uma nova Veneza em Manaus, não fez. Ele prometeu construir lá a parte de infraestrutura, também não fez. Prometeu, olha, o cara passou 12 anos praticamente, foi 2 mandatos do Lula e 1 da Dilma, prometeu fazer a BR-319, ele não fez absolutamente nada em 12 anos como ministro. A população de Manaus não aceita isso, do estado do Amazonas não aceita. Ele tem uma grande dívida política, não só com os amazonenses, mas com os roraimenses, porque ele passou 12 anos como ministro, ele não pode culpar nem o presidente Lula e nem o ministro do Meio Ambiente.
Entendeu? Ele se locupletou exatamente de tudo e não entregou nada para a população, tanto do Amazonas quanto de Roraima. Na sua avaliação, então, a figura hoje do Alfredo Nascimento dentro do PL é o principal, digamos assim, empecilho para essa união da direita aqui no Amazonas? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, quem não quer aceitar isso é só... tem uma pessoa, uma figura pública, que falou uma palavra assim, são só os auricistas. Auricistas são os bajuladores, os puxa-sacos, que estão do lado e que dependem da pessoa, porque qualquer pessoa de bom senso sabe exatamente disso. Coronel, e recentemente, agora no início do mês, né, o senhor se filiou aí ao Partido Progressistas, ao PP, que é o partido ligado ao governador Wilson Lima, e durante ali o ato de filiação, o senhor teve figuras muito importantes ao seu lado, que foi o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, também o presidente da Câmara Municipal, Caio André. E como é que começou esse diálogo com o PP? Foi o Wilson Lima que lhe chamou, Rodrigo Sá? Como é que começou isso? Em primeiro lugar, o PP, ele faz parte da base do presidente Bolsonaro, da base política do presidente Bolsonaro. Então, nós temos o PL, que é o partido que o presidente está hoje, mas que pode mudar, como já mudou várias vezes. Então, PL, aí tem o PP, tem o Republicanos, tem a União Brasil, esses partidos são da base do presidente. Então, nós fizemos um estudo e verificamos que o PP... Por ter o presidente nacional, o Ciro Nogueira, que foi o ministro-chefe da Casa Civil, bastante próximo do presidente Bolsonaro, com muita afinidade, então nós desenhamos exatamente isso a 4 mãos. Né? Hoje, aqui no Estado, o partido está também dentro da base de apoio do governador, então o que facilitou para a gente, porque o presidente Bolsonaro, é bom deixar claro para você que está nos escutando, eu vejo às vezes... alguns questionamentos na minha mídia, né, com relação ao governador, mas o presidente Bolsonaro participou da reeleição do governador Wilson Lima. O governador estava exatamente dentro da base da composição dos partidos e o presidente Bolsonaro chancelou isso daí é fato. Então, nós queríamos estar num partido exatamente que tivesse dentro desse arco. E hoje o PP faz parte dessa base, é o 4º maior partido do Brasil, é um partido em construção no Estado, não tem nenhum deputado federal, não tem ainda um senador pelo Estado, não tem um deputado estadual, né? E tinha uma vereadora que mudou de partido, então agora nós, como presidente da Municipal, temos sim a responsabilidade de elegermos alguns vereadores, essa foi a missão que eu recebi. Claro, trabalharmos uma liderança, uma base política para, nas eleições de 26, fazermos deputados estaduais, deputados federais, senadores e participarmos do processo de governo do Estado lá em 26. Essa foi, digamos assim, ou esse é o trabalho, a missão que nós recebemos. Coronel, dentro desse movimento de direita, né, com a sua saída do PL para o PP, o senhor vê que conseguiu fazer esse movimento de apoiadores, de pessoas que estavam no PL, houve uma saída ou não? Não, em primeiro lugar, essa pergunta sua, Gabriela, ela é muito interessante. Você vê, o Alfredo Nascimento deu uma declaração catastrófica, diz que todo mundo que está no PL é de direita, então ele é o primeiro cara que tinha que sumir de lá, porque ele nunca foi de direita. Eu até disse que a gente tem que devolver ele para a esquerda, para o PT, para o PV, para o PSOL e etc. Aí ficaríamos melhor. Então, eu quero dizer que a população, quem é de direita, quem é o conservador, quem é o patriota, ele não vota no partido, ele vota em pessoas. Então, olhe bem, direita... Nós temos aí, quando a gente fala, porque o lado ideológico hoje no Brasil está muito polarizado, direita e esquerda, mas nós temos figuras da direita, temos aí o governador Zema, no Novo, temos o governador Tarcísio no Republicanos, né? Temos lá um deputado Van Hatten, que é jovem, no Novo, né? Então, temos uma série de figuras e o pessoal que é de direita, ele está proliferado em alguns partidos. Então, a população... Agora, tem uma coisa em Manaus.
e no estado do Amazonas. Quando o cara olha para o PL, que se diz partido do presidente de direita, e vê na direção dele uma figura como Alfredo Nascimento, que militou o tempo todo na esquerda e que nomeia para o interior do estado, a maioria dos presidentes municipais de diretório são de esquerda, não são de direita. É só o pessoal ver. Essa é a maior reclamação que nós temos. Então não enxerga no PL um partido de direita, a despeito do Alfredo sempre dizer que é de direita. É o socialista, é igual o presidente Lula, mente, entendeu? E quer impor uma mentira que não é verdade, mas a população sabe muito bem definir e ver essa diferença. Coronel, é isso que acontece. O senhor falando isso agora aí, no campo nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não teria força, de certa forma, para mudar esse cenário? Qual o cenário? Do Alfredo Nascimento no comando, desse movimento da esquerda que o senhor diz ter dentro da direita? Olha, essa pergunta também ela é fantástica, porque eu quero falar com você que está nos escutando. Veja, nos estados do Nordeste e alguns estados brasileiros, vamos para São Paulo. Hoje, o PL vive um grande paradoxo, uma grande dicotomia. Ele tem um camarada que tem os votos, que tem o apelo popular, que é o presidente de honra, que é o presidente Bolsonaro, mas ele tem um presidente de partido, que é um camarada que já foi preso 2 vezes, foi preso inclusive agora, que é o Valdemar, que é muito próximo. A ligação do Valdemar com o Alfredo ela é umbilical, e o Valdemar foi preso no Mensalão, ele foi um dos cabeças do Mensalão. E o cara fica chateado quando a gente fala que o cara foi preso, nós não estamos falando nada diferente do que toda a população sabe. E aí vem uma coisa, aí o Valdemar fala, não, olha, quem decide é o Bolsonaro, não é. É ele. Você vê em São Paulo, você vê em alguns estados do Nordeste. Então, quem decide não é o presidente de honra, é quem tem o poder. Okay, e não é quem tem o voto. É o que está acontecendo em todo o Brasil. Isso a população pode ver. E aí é importante que você, que agora já começou a entender de política, tire as suas conclusões com relação às indicações do próprio PL. Bom, para você que está acompanhando a nossa entrevista, nós estamos ao vivo aqui pelo Portal Norte em Foco, conversando com o Coronel Alfredo Menezes, que é ex-superintendente da SUFRAMA, amigo aí próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura bem importante aqui da direita no Amazonas. E, Coronel, eu vou resgatar aqui alguns números, porque eu acho que são importantíssimos. Em 2022, o senhor quase foi eleito aí, né, para o Senado. Foi uma disputa bem acirrada com o senador Omar Aziz, que é também uma figura de peso aqui na política amazonense. Foram quase 800 mil votos, né? E agora, nas eleições de 2024, o senhor vai vir candidato a vereador? Como é que vai ser? Bem, excelente pergunta, muito boa e oportuna. Esse ano nós temos praticamente 2 cargos eletivos. Ou você vem como prefeito ou você vem como vereador. Não tem para onde você correr. Então, as estruturas partidárias elas já estão definidas. Por exemplo, lá na prefeitura tem um candidato que vem à reeleição. Por outro lado, pelo lado do governador, o candidato do governador é o Roberto Cidade. Então, ele também já definiu. E a gente vai ficar no meio. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, a gente teve uma conversa com o governador e nós decidimos rumar em apoio ao Roberto Cidade. E nós vamos caminhar exatamente com isso. Da base, o PP faz parte dessa base partidária, dessa grande coalizão. Desse arco de alianças. Desse arco de alianças do governador, que tem o Roberto Cidade, que é uma pessoa, um político, presidente da Assembleia. Inclusive, nós temos uma relação pessoal muito próxima, é meu amigo pessoal. Então, a gente vai apoiar o Roberto Cidade e, claro, do que nos compete, bem, se aqui você não pode ser prefeito, você tem que se posicionar e ser o vereador. Então, hoje, nós somos pré-candidato a vereador de Manaus. O senhor tem esse histórico de peso, né? Quase 800 mil votos, e a gente sabe que Manaus, as pesquisas falam que é uma capital bolsonarista, né? Tem maioria de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que a gente também não pode negar que nós estamos em um cenário diferente. É uma eleição municipal, que ela tem ali muito mais candidatos. A gente está no cenário aí do governo Lula. Quais são os desafios dessa eleição? O senhor acredita que esse apoio todo que o senhor teve em 2022, ele vai se refletir agora nessa eleição também? Não.
Em primeiro lugar, é importante nós esclarecermos que a votação que nós tivemos foi uma votação de um cargo majoritário. E a nível estadual, né? E a nível estadual. Agora nós estamos indo para uma eleição municipal e proporcional. Então, a você que está nos escutando, a eleição mais acirrada que tem é a de vereador. Sim. Tá? Por exemplo, se fosse para prefeito, nós estaríamos concorrendo. Agora saiu semana passada uma pesquisa que eu estou com 12%. E olha que eu não estou fazendo nenhum movimento para prefeito, porque está na cabeça da população que a gente viria como candidato a prefeito. Então, eu primeiro quero agradecer o carinho, o apoio que as pessoas têm com relação ao meu nome. Agora, eu não estarei concorrendo a um cargo majoritário. Eu estarei concorrendo a um cargo proporcional e dentro de uma eleição muito acirrada, né? Por exemplo, tem um casal, marido e mulher. O marido, você chega com ele e fala, meu irmão, vota em mim, pede voto da tua mulher. Quando vai para a mulher fala, não, olha, o padre já pediu para votar lá no cara da igreja. Então, é uma eleição apertada. Por exemplo, na última eleição, o candidato mais votado teve, se não me engano, na faixa de 14 mil votos. E por aí sempre fica, 14, 15, 18, 20. Então, se você sair de uma eleição dessa com mais de 10 mil votos, você já está se saindo muito bem. Coronel, agora mudando de assunto, falando sobre uma notícia que o senhor deu hoje, né, recente, de que vai ter aí um adiantamento na visita aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve vir para Manaus. Quando é que vai ser essa agenda? O senhor pode falar um pouco para a gente? Claro. Hoje, por volta de umas 6h30 da manhã, né, eu tive um contato com o presidente, ele me mandou a agenda dele e confirmou que a data anteriormente prevista dele vir para Manaus era 10/11, que essa data tinha sido... Agora de maio. 10 e 11 de maio. Ele antecipou em uma semana, porque ele vai sair daqui direto para o Nordeste. Então, a gente anunciou hoje durante o dia, assim que ele me mandou, eu estava inclusive até malhando, né? E aí, assim que a primeira oportunidade que deu, eu fiz um vídeo, gravei e coloquei na internet, claro, fazendo esse anúncio. Então, vai ser construída uma agenda partidária do PL, né? Eu repito, eu estou no PP, é um outro partido. Você sabe que nesse momento de eleição, você, num partido que não está dentro da tua base, você não pode participar de algumas atividades, porque ela é partidária. Então, isso é uma visita estratégica e já com olho nas eleições, né? Claro, então ele vem dentro de uma atividade partidária. 3 e 4 de maio, então, confirmado. Vai trazer com ele, vai ser acompanhada da dona Michele, que é a primeira-dama. Ela vai receber o título de cidadã amazonense, está sendo desenhado, que foi proposto pela deputada Débora, foi proposto, aí você vai ver uma grande incoerência, né? Quando ela receber de uma deputada do PL, que é a única deputada que o PL tem, e a deputada que tem mandato não é nem presidente do PL municipal, nem do estadual. Isso é uma grande vergonha, né, para o Alfredo Nascimento, né? Deveria ter uma vergonha na cara de ter, exatamente de ser o cara que é o presidente estadual e está passando um vexame como esse. Pode até gerar ali uma saia justa ali no momento, né? Saia justa para ele, né? Porque para a deputada não. A deputada ela está no mandato, está fazendo o mandato da melhor maneira possível, entendeu? Não tem nenhuma justificativa dela não ser, exatamente não ter essa função, mas fica um recado para a sociedade, para que a sociedade faça o julgamento exatamente de como é tratado as lideranças políticas de dentro da atual gestão do PL. Por isso que eu digo que o Alfredo é o inimigo número 1 da direita no estado do Amazonas. Falando agora um pouco sobre Manaus, o senhor já falou então que é pré-candidato, né, a vereador. Como é que o senhor tem analisado, visto a atuação da nossa Câmara Municipal, dos nossos vereadores? O que é que falta? Como é que o senhor analisa essa atuação? Eu queria responder de uma maneira diferente. Se essa for a vontade do povo, né, eu gostaria de participar da Câmara exatamente para colaborar dentro desse processo que tem a Câmara, que a missão principal dela é exatamente fiscalizar o prefeito e, claro, colaborar também com as ações
para que se melhore a qualidade de vida do amazonense, do manauara, entendeu? Então, esse vai ser exatamente o papel que eu vou exercer. Eu tenho acompanhado, claro, as discussões. Por exemplo, quero parabenizar agora os vereadores, né, foi aberta uma CPI, e tem que ser aberta, eu diria que tinha que ser aberta uma CPI do lixo. O secretário municipal... Até abrindo um parênteses, já que o senhor falou no lixo, acho que não posso deixar de comentar, né, sobre o acontecimento do final de semana aí, envolvendo, né, o deputado federal Amon Mandel, a questão do lixo. Como é que o senhor viu esse episódio aí? Não, eu achei o seguinte, que foi lamentável a forma como isso foi feita. No meu entendimento, foi uma atitude politiqueira. Não precisava chegar nesse nível, entendeu? Um candidato vai lá, coloca luva, pega lixo. Isso daí eu acho que a população de Manaus, que tem uma certa maturidade, tem que fazer um julgamento da atitude que os políticos tomam. Eu tenho um apreço pelo deputado Amon, mas eu achei que ali foi uma atitude, no meu julgamento, politiqueira. Mas, voltando para o lixo mereceu uma CPI. Até porque esse secretário que está aí, ele não deveria estar como secretário se realmente o prefeito Davi Almeida tivesse fazendo uma gestão séria, uma gestão de combate à corrupção. Eu vou te explicar por quê. Porque ele sofreu uma operação da Polícia Federal na casa dele. Se ele sofreu uma operação da Polícia Federal, significa que, claro, até que se julgue o contrário, ele tem algum envolvimento. E para que o prefeito, que é o executivo, pudesse mostrar uma isenção ao cidadão manauara, ele teria que afastar esse secretário para que ele pudesse se defender e, não tendo nada com o pacto, vamos colocar assim, ele poderia voltar para as funções dele. Não, mas o Davi Almeida manteve o secretário. E isso não é digno de um gestor eficiente e que quer mostrar para a população que combate a corrupção. E aí, outras secretarias, então, eu estava falando, estava parabenizando os vereadores da comunicação, porque apareceu um vídeo de um motorista pegando dinheiro lá na Secretaria de Comunicação. Uma coisa também chama atenção aos nossos olhos. Ano passado, quase 200 milhões de reais investido em comunicação. O viaduto lá da Bola do Produtor, o dinheiro é o mesmo, a fonte é a mesma, só tem que dar as prioridades. Olha a prioridade que o Davi deu, né? A comunicação para falar bem dele, porque ele realmente não fez nada, obra nenhuma ele fez. Então, o viaduto lá da Bola do Produtor, 80 milhões de reais. Com quase 200 milhões que ele colocou só na comunicação, dava para fazer quase 2 viadutos e meio. Nós estamos falando de uma obra de infraestrutura que iria beneficiar e agilizar e, com certeza, colaborar muito com o pessoal que mora na zona norte e leste de Manaus. Isso daí é nítido, mas ele decidiu privilegiar si, investindo nele na comunicação pessoal dele. É muito dinheiro, 200 milhões é muito dinheiro em comunicação. E a gente teve recentemente também o caso do empréstimo, né, do pedido de empréstimo, que, segundo o prefeito, é um recurso importante para a realização de uma série de obras, né, aqui para Manaus. Esse empréstimo ele chegou a ser aprovado na Câmara, mas agora a Justiça impediu a votação, o andamento dele. E como é que o senhor viu também essa situação aí? Bem, em primeiro lugar, hoje, se você vai lá nos gastos públicos, praticamente 800 mil reais por mês só de empréstimos de gestões pretéritas. O prefeito está endividando ainda mais a cidade e não está entregando. E eu não estou falando aqui uma crítica pessoal, é a verdade. Veja bem, eu assisti uma entrevista agora, você que está aí, do prefeito Davi Almeida, ele dizendo que, para os professores, que ele deu um pífio aumento de 1,25, que representa R$30. O que é R$30? Nada. E aí a gente vai mais além do que isso, né? Ele praticamente não entregou nada para a população. Geralmente, o prefeito, no último ano de mandato, que é o caso dele agora,
os prefeitos estão entregando obras. Ele está prometendo melhorar a educação, construir novas escolas e, o pior do que isso, ele quer criar um hospital municipal. É promessa. Ué, ele teve 4 anos e o que ele fez? Qual foi a grande obra que o Davi Almeida fez? Não vai me dizer que aquele viaduto que eles colocaram 50 milhões, que qualquer engenheiro faz um orçamento não mais do que 10 milhões. Aquilo não é um viaduto, aquilo é uma pinguela. E qual a obra? Eu falo obra estruturante, porque Manaus precisa, Gabriela, de obras de infraestrutura viária, infraestrutura urbana, que melhore o trânsito, que é caótico, que melhore o movimento das pessoas. E nada disso foi feito. Eu me lembro dos debates em 2020, eu entrei na campanha faltando 2 meses para a campanha, e o que se debateu foi isso. Passamos 4 anos e o que nós tivemos? Nenhuma obra. Tem lá, diz que vai inaugurar uma praça cheia de animais, tá? Animais de concreto, né? Vamos parar com isso. Eu quero saber obra estruturante. Não fez. Em compensação, um gasto exacerbado, e aí vem a briga exacerbado nessa área de comunicação e no meu entendimento e visão, né? Toda semana a administração permeada com uma denúncia de corrupção, de mau emprego, de recurso público, promessas não cumpridas, asfaltar 10 mil ruas, só asfaltou 2.500, gastou mais de 700 milhões, mas ele quer mais empréstimo para quê? Porque quando você quer empréstimo, olha, a prefeitura nada mais é do que uma casa. Então, se você não administra bem sua casa, você não vai administrar bem uma empresa, você não vai administrar bem um órgão público. Por quê? Você tem despesas e você tem as receitas. Você não pode gastar mais do que você arrecada. E, além do mais, além dele gastar mais, ele gasta mal. Então, ele emprega mal os recursos públicos. Não atende os professores, não atende o pessoal de saúde, não atende a população na hora das necessidades dela, que são as obras estruturantes, e a cidade virou um caos. O senhor falou aí sobre a questão do trânsito, da mobilidade urbana, né? E a gente vai fazer aqui uma pergunta que a gente sempre faz, nós estamos entrevistando os pré-candidatos, porque eu achei importante, né, para quem está acompanhando, a gente já saber qual é a sua visão, claro, as propostas, em relação à mobilidade urbana e também o transporte coletivo. A gente já tem um problema aí que é um gargalo, é um problema antigo. As principais vias, né, da nossa cidade sofrem com engarrafamento. Quem depende do transporte coletivo também sofre com veículos aí precários, diversas situações que a gente vê diariamente sendo noticiadas, de ônibus que ficam no prego, situação assim bem difícil que a população vive. Como que isso pode mudar? Quais seriam as propostas aí para a mobilidade urbana, para o transporte coletivo de Manaus? Primeiro, você ter independência para tomar as decisões, o que o prefeito não tem. Ele está com as mãos amarradas, né, por negociatas que são feitas. Eu gostei de um vereador agora, não sei qual foi o nome dele, Lissandro Breval. Ontem ele falou que as coisas não avançam na prefeitura por causa de corrupção e cruzeta. Eu achei muito interessante, corrupção e cruzeta, né? Então, o vereador, o cara que está ali para fiscalizar, ele dessa declaração, se eu não me engano, ontem. E aí eu quero te colocar nessa parte de mobilidade urbana. Olha, tem inúmeras soluções, basta ter vontade política, ser um bom gestor, planejar, direcionar exatamente as ações para aquilo e realizar. Então, eu vou dar alguns exemplos simples na parte de mobilidade urbana. Primeiro, eu fui visitar agora, há 3 meses atrás, a cidade de São José dos Campos. É uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes. É uma cidade que a temperatura lá, a média é 25 graus. Aqui, a nossa média de temperatura é 32 graus. Lá, todos os ônibus têm ar-condicionado. Os ônibus são elétricos. Os ônibus são... quando a gente fala de ônibus elétrico, nós estamos falando de sustentabilidade. Nós estamos no coração da floresta, numa cidade quente. E os nossos ônibus nem são elétricos, nem têm ar-condicionado. É um caos. Velhos. Os ônibus são velhos. Tem uma lei para renovação da frota que ela não é cobrada e as empresas não fazem. E aí, paralelamente a isso, não tem obras estruturantes. As pessoas, todo mundo sai com seus carros. E aí,
a cidade não tem mais para onde crescer. Mas eu quero dizer para você que em todas as cidades do mundo, com 2 bilhões de habitantes, nós temos alguma coisa. Nós temos um metrô, nós temos um trem, nós temos um veículo de superfície. E tem que se ter a coragem política de fazer. Paralelamente a isso, como nós somos uma cidade debruçada em cima de um rio, se você for na Europa, em todas as cidades que tem um rio, tem lá o Rio Reno na França, tem o Rio Tamisa na Alemanha, na Inglaterra, e por aí vai, né? O Danúbio na Alemanha, é aproveitado, e o rio sempre banha a parte centro da cidade, tem estações exatamente fluviais de barcos que são aproveitados para desonerar os ônibus de chegarem no centro. E eu vou te falar, se nós pegarmos do Puraquequara, a Marina do Davi, passando lá do Puraquequara, pela Ceasa, passando pelo centro, passando pelo São Raimundo, pela Compensa, onde tem porto, nós poderíamos aí, com certeza, criar, e isso eu sempre falei desde a campanha passada, né, veículos, ônibus fluviais, claro que são as lanchas, para dar de apoio a essa população, para desafogar o trânsito e ir para essas áreas mais populosas que atingem a zona leste, né, vamos colocar assim, e também a zona centro-oeste da cidade, e passa por 2 locais muito importantes para Manaus. Eu diria até 3. Passa pelo Encontro das Águas, passa pelo centro da cidade e passa pela ponte do Rio Negro. Então, estaremos dando também uma opção turística para que as pessoas que viessem para a nossa cidade pudessem usufruir desse meio de transporte. Está aí uma ideia. E eu posso dizer para o senhor que essa é uma ideia realmente viável, né? A gente já conversou com especialistas em mobilidade urbana e um dos pontos que eles sempre falam, né? De usar ali o meio fluvial para melhorar o nosso transporte. Mas é óbvio. E aí eu falo, tem umas pessoas que me perguntam, Coronel Menezes, as propostas estão aí, todo dia eu falo nelas. Eu quero dizer para você, Gabriela, e para você que está me escutando, que nós temos, eu sempre recebo algumas críticas das minhas mídias sociais, e quem me critica, sabe quem é? É esse pessoal da falsa direita, que se diz de direita, que me critica, porque a esquerda não me critica por eu ser de direita. A esquerda não está preocupada com o Coronel Menezes, a esquerda não está preocupada com a direita, a esquerda está preocupada em resolver os problemas dela. Mas nós temos uma direita falsa de algumas pessoas que nunca trabalharam, que não têm senso crítico, que não têm formação, que só serve para ficar falando mal dos outros e que fica falando, cadê a proposta, cadê isso? Que recebem dinheiro de entes públicos para poder aparecer e criticar, mas pessoas que nunca trabalharam, não têm uma formação para fazer uma crítica construtiva. Bom, Coronel, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas desde já eu quero agradecer aí a sua presença, né, aqui no Portal Norte em Foco. Agradeço você também que nos acompanhou e vou deixar aqui esse espaço para suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao seu convite, né, de estarmos aqui no Portal Norte em Foco, desejar a vocês muito sucesso no trabalho de vocês, esse trabalho principalmente esse ano que vai ser muito intenso com relação às eleições, de procurar mostrar para a população os candidatos, seja ele a vereador, seja a majoritário, como os pré-candidatos a prefeito, e dizer para você do nosso também muito obrigado pela confiança, pelo carinho que tiveram comigo na votação da eleição de 22 e agora nós estamos exatamente colocando o nosso nome como pré-candidato a vereador porque nós queremos contribuir. Uma coisa interessante, até hoje as pessoas me perguntam, eu sou manauara, eu nasci na Cachoeirinha, fui criado no Alvorada, sou amazonense e as pessoas pensam que eu sou carioca porque o presidente Bolsonaro, eu conheci o presidente no Rio de Janeiro. Por essa relação, né? Por essa relação. E eu diria o seguinte, quem resolve os problemas de quem está aqui são os amazonenses, são os manauaras. Então, a gente quer contribuir. Vamos
iniciar esse projeto lá dentro da Câmara de Vereadores, porque nós conhecemos os problemas da cidade de Manaus. Então, nós queremos contribuir e muito obrigado e que você possa continuar conosco dentro desse projeto e nos colocamos à sua disposição por meio das nossas mídias sociais, no Instagram, Face, no X, enquanto lá o ministro do STF deixar o X estar por aí, tá bom? Coronel Menezes, nos siga e coloque lá os seus comentários e contribuições. Muito obrigado pelo convite a toda a liderança aqui do Norte em Foco. Mais uma vez, obrigado, Coronel. E a gente agradece também você que nos acompanhou até agora aqui a nossa entrevista. E você que está chegando agora, essa entrevista ela vai ficar salva, então você pode rever, assistir desde o início e também compartilhar com os seus amigos. O programa Conexão Política de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima.